O Ministério Apostólico De Volta à Palavra apresenta De Volta à Palavra, com Bispo Alexandre Rodrigues. Uma voz profética, preparando o caminho para a segunda vinda de Cristo. Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor. Muito bem, amados irmãos, a pergunta desta manhã nos foi enviada por Paulo José de Oliveira, que nos traz alguns questionamentos a respeito da ressurreição de Jesus Cristo. Nós julgamos de extrema importância essa questão, haja vista que em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 17, nos diz que se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa esperança. Isso significa que a igreja existe porque Jesus existe. A igreja existe porque Jesus ressuscitou dentre os mortos. A verdadeira igreja de Jesus Cristo é o único segmento de fé que tem como fundador, autor e cabeça o Cristo vivo. Alguém que, tendo pregado, ensinado e morrido, saiu de dentre os mortos e não permaneceu na prisão que aprisiona todos os mortais. Nós queremos colocar em relevo 4 pontos importantes a respeito da ressurreição de Cristo. O primeiro é a certeza da sua ressurreição. O segundo é a natureza do corpo do Cristo ressuscitado. O terceiro é a questão: como está, ou como se encontra, ou em qual condição está o Cristo ressuscitado hoje nos céus. E em último lugar, queremos trazer uma problemática. Para responder ao primeiro ponto, gostaria de convidá-los a abrir a Bíblia em Atos, capítulo 1, versículo 3 e 4, que nos diz: a estes também, depois de ter padecido, se apresentou vivo, com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhes durante 40 dias e falando das coisas concernentes ao reino de Deus. E comendo com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, a qual disse ele: de mim ouvistes. Veja, aqui há um testemunho de que Jesus, tendo ressuscitado dentre os mortos, apareceu vivo a testemunhas oculares com provas incontestáveis. Então nós não estamos aqui baseados em boatos ou baseados em dogmas. Estamos baseados em testemunhos. É por isso que em 1 Coríntios capítulo 15, versículos 4, 5, 6, 7, 8, nós encontramos lá as testemunhas da ressurreição. O Senhor, depois de ter padecido, apresentou-se vivo a Tiago, apareceu vivo a Pedro, apareceu vivo para os 12 apóstolos, apareceu vivo para uma multidão de mais de 500 pessoas de uma só vez. Por isso é que a ressurreição de Cristo é um fato historicamente comprovado por testemunhas. O segundo ponto é: em que corpo Cristo ressuscitou? Isso vem a gerar um certo questionamento dos incrédulos. Mas a Bíblia diz em Lucas capítulo 24, versículo 39, na ocasião em que Jesus aparece no cenáculo ali para os seus apóstolos, no momento em que Tomé duvidava da sua existência ou da sua sobrevivência à morte, Jesus falou: Tomé, vinde aqui, tocai nas minhas mãos, no meu lado, e vede que espírito não tem carne e osso, como você está vendo que eu tenho. Portanto, Cristo ressuscitou de uma forma corpórea. É por isso que em Romanos capítulo 1, versículo 4, nos diz que no momento da ressurreição, Deus enviou o Espírito de santidade e de poder que permeou o corpo vil, aquele corpo corruptível que estava na sepultura, o corpo que fora maltratado, cuspido, insultado, açoitado. O Espírito de vida permeou e saturou aquele corpo com vida divina, tornando-o glorioso, glorificando-o e elevando-o acima de todos os mortais. Isso pode ser verificado e confirmado em Filipenses capítulo 3, versículo 21.
Nos acompanhe nessa leitura, porque é uma leitura de muita importância. Diz assim: o qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do seu poder. Ou seja, nós, os cristãos, temos a esperança de ter na sua vinda um corpo tão glorioso, um corpo glorificado, um corpo incorruptível, um corpo imortal, assim como é o corpo de Cristo Jesus. O terceiro ponto é: como está Jesus hoje? Ora, está no livro de Colossenses que o Senhor está assentado à direita de Deus o Pai nos céus. E estando Ele nos céus agora, Ele é Deus porque nunca deixou de ser Deus. E Ele é homem porque também não deixou de ser homem após a sua ressurreição. João 1,14 diz: o verbo que é Deus se fez carne. Então Deus, Ele se encarnou, Ele se uniu, Ele se amalgamou ao homem, e na sua ressurreição, então Ele levou o homem glorificado para os céus e permanece até hoje. A grande prova é que as muitas profecias que falam da sua vinda futura o chama de o Filho do Homem. Também temos Apocalipse capítulo 1, 18 e 19, quando João, na ilha de Patmos, testemunha e testifica de que mesmo depois da sua ressurreição, Jesus continuava homem, continuava Deus encarnado, agora num corpo glorificado. Por isso, na sua visão, ele diz que viu um semelhante a filho de homem. Agora, em quarto lugar, há uma problemática que eu quero trazer a todos vocês. Se a ressurreição de Cristo é prova e garantia da ressurreição de todo aquele que crer nele, a ressurreição de dentre os mortos, portanto, torna-se a grande esperança de todos os verdadeiros crentes, de todos os verdadeiros filhos de Deus. Todavia, isso gera um paradoxo e um problema para a religião e para a cristandade do tempo presente, que já não pensa na esperança de um corpo glorioso e glorificado na eternidade com Deus, mas que firma suas raízes no hoje, no agora, no dinheiro, no capitalismo, e faz deste mundo vil e corruptível a sua riqueza, e esquece da grande bênção, da grande promessa e da grande esperança da ressurreição para a vida eterna. Que Deus abençoe a todos vocês.